vamos trabalhar aqui um assunto importante para o nosso conhecimento, importante de ser esclarecido. Salvação se perde? Vamos trabalhar um pouco dentro desse assunto para explicar e levar o esclarecimento para que você tenha a ciência e seja prudente em relação à salvação. A salvação se perde, o homem pode se perder da salvação estando ele nela, porque só se perde quando ganha. Ninguém vai perder nada que não tenha ganhado. Então a pergunta é: salvação se perde? Alguém pode cair da graça? Só se cai da graça quem está na graça. Só se desvia do Senhor quem está andando com Ele. Está entendendo? Só é reprovado da fé, desviado da fé quem está na fé. Só pode apostatar da fé quem está na fé. Concorda comigo? Só pode desviar de Cristo quem está em Cristo. E a pergunta é essa: pode o homem que já alcançou o dom gratuito de Deus, a salvação, pode perder essa salvação? Há muitos teólogos com muita sabedoria pregando aí um evangelho que está levando esse entendimento para as pessoas de que salvação não se perde. Mas a pergunta que eu faço para você e peço para você examinar, não só ouvir os pregadores, mas examinar as pregações, se condiz naquilo que o Evangelho revela. Nós temos que ser prudentes, examinar. Não é ouvir e aceitar e acreditar. Examinar o que ouve, pelo critério, o princípio da palavra. Se não tiver na palavra, e a palavra de Cristo, o Evangelho, se não tiver dentro daquilo que Cristo ensinou, não o receba. Então vamos lá a pergunta novamente. Salvação se perde? Pode o homem que alcançou o dom gratuito de Deus, a salvação? Vamos lá, vamos voltar aqui novamente, que eu dei uma parada aqui, uma interrupção. Mas a pergunta que eu estava fazendo é: pode o homem que alcançou a graça de Deus, teve o conhecimento da verdade, foi reconciliado da sua vida espiritual com Deus, ele pode perder isso novamente? Vamos ver o que Jesus ensina, o que a palavra ensina, o que o Evangelho ensina. Não acredite no que os homens estão pregando. Seja prudente, examine as Escrituras. Aprendam de Cristo. Busque conhecer a doutrina de Cristo que Ele ensinou. Não se prenda na filosofia dos ensinamentos dos homens. Então a pergunta nesse vídeo é: pode perder-se a salvação? Vamos ler um texto que muitos que defendem esse princípio de que ninguém que é salvo perde salvação, usa esse texto para tentar principiar e apoiar essa ideia de que não se perde salvação. Mas vamos ver a palavra primeiro, para a gente entrar no esclarecimento. Um dos textos muito usado por eles, porque aprendam uma coisa: as pessoas que criam suas ideias, suas doutrinas paralelas ao Evangelho, elas usam a palavra. Toda heresia, todo anátema que o povo vive em nome de Deus, é usado a palavra, eles usam a palavra. Todos os que pregam a heresia formam suas heresias usando a palavra. Dentro de uma interpretação pessoal, errônea, anátema. Dentro daquilo que ele entende, ele coloca a palavra submissa ao entendimento, à interpretação dele. E tudo isso que está trabalhando por trás
é a influência de Satanás, é o diabo, trabalhando a mentira para que o povo creia na mentira, usando a verdade, por onde ele manipula, tornando a verdade mentira e a mentira dele verdade. Quando você vê alguém ministrando alguma coisa que diz que é de Deus, que não condiz com o evangelho, ali está um falso profeta, ali está o espírito do engano e da mentira, levando para o povo heresia e doutrina de demônios para o homem se perder, não tendo conhecimento da verdade. Então, esse ensinamento de que a salvação não se perde é uma heresia. Isso vai de encontro ao que Jesus e os apóstolos advertiram a igreja, os irmãos. Então vamos lá. O texto que eles usam, vamos ver um desses, um dos principais. João 10, 28. Diz assim: E eu dou-lhes a vida eterna, e ninguém há de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Eles pegam essa palavra de Jesus para aplicar esse entendimento, esse conceito, essa doutrina de que a salvação não se perde. Mas Jesus não está dizendo isso aqui. Jesus não está dizendo que salvação não se perde. Jesus está dizendo: eu dou a vida eterna e ninguém pode arrebatar da minha mão aqueles que o Pai me deu. Jesus não está dizendo aí que não se perde salvação. Vamos explicar isso aqui. O que é que Jesus está dizendo? Que a vida eterna o homem só tem por ele. Agora, quando Jesus diz, eu dou a vida eterna, como é que a gente alcança a vida eterna? O próprio Jesus vai dizer, crendo nele. Quem não crê, permanece condenado. Então, primeiro, é importante entender, a vida eterna é alcançada pela fé. Essa fé é a atitude do homem, a ação do homem em direção ao que Deus mostra. Quando ele crê e se dirige, ele alcança o dom gratuito de Deus, a salvação. Jesus aqui não está dando uma doutrina de que não se perde salvação. Jesus está dizendo, eu dou a vida eterna. Porque a vida eterna é por meio dele. Mas o condicional é crer. Ele dá a vida eterna. E quando Jesus diz, ninguém arrebata das minhas mãos aquele que vem a mim que o Pai me deu, porque estando em Cristo, eu estou guardado. Estando em Cristo, eu estou dentro da segurança da salvação. E ninguém pode me tirar da minha vida em Cristo. Agora tem uma coisa, eu posso sair. Eu posso renunciar, eu posso abandonar, eu posso reprovar. A palavra de Deus nos adverte a isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Para a gente vigiar, perseverar, para que se mantenha guardado na salvação. Em Cristo, onde eu estou seguro, ninguém pode me tirar. Quem pode sair sou eu. É preciso explicar isso, irmão. Não é pegar o texto e dizer, ninguém pode tirar da salvação. Então a salvação não se perde. Cuidado. Se salvação não se perde, Jesus não teria advertido os seus discípulos a ter cuidado, a vigiar, a perseverar. E olha o que Jesus diz. Aquele que perseverar será salvo. Isso quer dizer que muitos dentre nós vão se perder porque não vão perseverar, não vão vigiar, não vão estar firme, vigilante, perseverante na fé. Então, essa ideia, esse princípio de que não se perde salvação, não tem apoio, não tem princípio, não tem base bíblica. Em canto nenhum Deus vai dizer a ninguém, olha, não se preocupe, você já é salvo e não perde salvação. Vai dar uma examinada. O próprio Jesus vai dizer, aquele que vencer, eu estou numa batalha. Aquele que chegar até o fim será salvo. Eu estou numa caminhada. E até chegar ao fim, dessa batalha, eu posso me perder e me deixar levar a derrota novamente. Jesus vai dizer, seja fiel
até a morte. Para que isso, irmão? Para que Jesus está dizendo seja fiel até a morte, se eu não perco salvação? Vou me preocupar mais com o quê? Porque é vida com Deus para salvação. Tem que ser dentro de uma perseverança em se manter no caminho que você conheceu por Deus, que Deus te mostrou. Vida com Deus para salvação, primeiro, é entrar pela porta e passar a andar pelo caminho. Cuidado. Você pode entrar na porta e estar andando no caminho. Mas se você não vigiar, você volta do caminho e sai da porta. Você está entendendo isso? Tem que ser sincero, irmão. Tem que pregar o evangelho como o evangelho mostra. Não é como os homens estão pregando no entendimento deles, não. Paulo vai dizer, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que é estar em pé? É já estar restaurado com a vida na comunhão com Deus. O que é cair? É voltar de novo ao pecado. É ser vencido e laçado de novo pelos desejos malignos que o homem não conseguiu renunciar e nem vencer, deixando, não se submetendo a Deus. E não é por força de Deus, tá? Porque Deus é soberano, Ele quis salvar. Isso. Ele é soberano porque Ele tomou a decisão pela sua vontade, seu beneplácito, de dar ao homem a importância da salvação, a oportunidade, aliás, da salvação. Na sua soberania, Ele abriu o caminho, que para o homem era impossível, não tinha. Na sua soberania, Ele estabeleceu a porta, que para o homem era impossível, não tinha. Na sua soberania, Ele estabeleceu um meio, que para o homem era impossível, não tinha. Isso é a soberania de Deus. Agora, na soberania de Deus, Ele não empurra ninguém para entrar na porta. Ele não prende ninguém, nem algema ninguém a andar no caminho e ir até o fim. Na soberania de Deus, Ele dá ao homem a escolha, Ele diz ao homem o caminho, Ele mostra ao homem a porta. Quem tem que entrar, quem tem que andar, quem tem que perseverar, quem tem que crer. É o homem. Deus dá ao homem as oportunidades. Mas a responsabilidade de crer ou não é do homem. O crer é a atitude, a ação que Deus quer do homem para seguir a direção dele para encontrar a salvação que é pela graça. Quando Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer, pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. A fé é o condicional que Deus quer do homem, para o homem alcançar e receber o dom gratuito. Claro que salvação não é mérito do homem. Salvação não é um feito do homem. A salvação é operada por Deus. A responsabilidade do homem é valorizar a salvação que ele recebeu de graça e perseverar vigiando, porque tem um adversário espiritual que combate contra nós, que está esperando a oportunidade de achar um espaço para nos tirar da presença de Deus, se a gente não vigiar. Por isso que Paulo vai dizer, Pedro, primeira carta de Pedro 5, 8. Irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o que é isso aí que a gente aprende? O que é que Pedro está advertindo aí? Para vigiar. Vigiar com o quê? Quem é esse adversário que quer nos estragar? Nos estragar de onde? Se o diabo soubesse que aqueles que estão salvos não perdem mais salvação, vocês acham que o diabo ia estar tentando alguém em vão? Vocês acham que o diabo ele é algum menino que faz as coisas sem nexo, sem noção, só por fazer? O diabo é um ser inteligente. E sabe por que Jesus disse vigiai? Sabe por que a palavra de Deus nos manda estar atento, ser prudente? Porque o diabo, nosso adversário, ele sabe que pode nos fazer desviar, nos fazer abandonar, nos fazer recuar da vida com Deus, desprezando a salvação. O diabo sabe que não tem poder de nos tirar. Ele não tem poder para nos tirar. Mas ele tem poder de influência para nos fazer sair, para nos desviar. E a palavra de Deus vai dizer que muitos estão desviados da fé.
apostatado da fé. Por quê? Porque estão seguindo doutrina de demônios. É isso que o Evangelho nos ensina. Muitos estão negando o Senhor. Por quê? Porque estão seguindo heresias de perdição que levam a negar ao Senhor. E eu só posso negar ao Senhor se um dia eu o confessei. Eu só posso me desviar do Senhor se um dia eu estava andando com Ele. A palavra de Deus vai dizer que muitos que foram iluminados, receberam o dom, tiveram conhecimento, foram libertos da corrupção, do desejo, da escravidão do pecado e tornaram-se a novamente voltar a ser escravo do pecado. Conheceram. Irmãos, essa doutrina de que você não perde salvação, que tem um nome chamado de doutrina calvinista, isso é diabólica, isso faz você negar sua responsabilidade em perseverar, ser vigilante, prudente, para não se desviar da salvação. Muitos estão desviados, perdidos de Deus, achando que não perde salvação, e já se perderam há muito tempo. Primeiro, pelo ensino herético. A mente deles foram corrompida da verdade. Estão desviados de Deus com o entendimento corrompido. Saíram da direção do princípio do Evangelho. Estão sendo instruídos e guiados por doutrina de demônios. Essas doutrinas que tiram você da sua responsabilidade, da sua direção de Cristo. Essas doutrinas que faz você viver princípios e valores abomináveis, reprovados por Deus. Cuidado, irmão. Salvação se perde, porque se salvação não se perdesse, vem cá comigo. Olha o que está escrito, Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo, dá uma olhadinha no versículo 37. Vamos ler o versículo 37 ao versículo 39. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Só pode se retirar para a perdição quem um dia estava na salvação. É lógico isso? Concorda comigo ou não? A palavra ensina isso ou não? E olha a advertência aqui do escritor aos Hebreus. Ele vai dizer aos irmãos, advertindo: irmãos, permaneçam, tenham paciência, perseverem. Ainda há um pouquinho de tempo, aquilo que nós estamos aguardando, aquilo que nós estamos esperando, a esperança da nossa fé vai chegar, vai se dar. Ainda há um pouquinho de tempo que há de vir virá, que é a vinda de Jesus para nos tirar deste mundo. O escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos a se manter fiel na fé e dizer que nós que estamos justificados temos que viver com essa fé, aguardando, perseverando, com a fé, na esperança, na vinda de Jesus, em Cristo. E ele vai dizer: e se algum recuar, se alguém recuar, Deus não tem prazer. Porque estava alguém recuando aqui. A palavra está ensinando isso, é a palavra, eu não estou aqui criando minha ideia. Eu estou aqui expondo o que a palavra me ensina, nos ensina. É isso que nós devemos crer. Não é nessa doutrina de que você não perde salvação. A palavra de Deus vai dizer: muitos estão recuando para a perdição. E nós temos que ser daqueles que persevera para a salvação. Porque se a gente também recuar, a gente recua para a perdição. Pode recuar ou não? Pode perder ou não a salvação? Pode se perder da direção de Deus ou não? Pode. A palavra em todo tempo ensina isso. Vamos lá, outro texto. Provando que você, se não vigiar, se não seguir o que Jesus disse, você pode perder a salvação. Abra a tua Bíblia, primeira carta de Pedro. Vamos ler o capítulo 1, versículo 10 da primeira carta, da segunda carta, aliás. Segunda carta do apóstolo Pedro. Olha o que Pedro vai advertir os irmãos no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais e mais firme a vocação e a eleição pelo qual vocês foram chamados, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarás. Pedro está advertindo os irmãos a ser prudente para não tropeçar. Pedro não pregou essa doutrina de que não se perde salvação. Pedro vai advertir os irmãos a ter cuidado para não tropeçar. Tropeçar é cair da graça.
Tropeçar é sair da direção da visão de Deus. É cair da presença de Deus. E Pedro está advertindo aqui os irmãos que já estavam salvos. Tem um pastor aí que prega a doutrina da predestinação incondicional fatalista, a doutrina calvinista, a doutrina de demônio. E ele, dentro de uns vídeos, ele é muito famoso. Eu vou dizer o nome dele porque ele é público. Estou falando da pessoa pública, Augusto Nicodemos. Muito inteligente, tem uma explicação muito bonita, muito inteligente, muito sábia. Mas, meu irmão, quando sai do princípio da verdade do Evangelho, tem que ser repreendido como Pedro foi repreendido por Paulo. Pedro era um ancião, era um cara que andou com Jesus, mas vacilou. Se deixou perder do Evangelho. Por um momento, Pedro se deixou levar por princípios, por comportamento que o Evangelho não ensina. E foi repreendido por Paulo. Paulo não quis nem saber que Pedro era o ancião da igreja de Jerusalém. Paulo repreendeu Pedro, porque Paulo viu que Pedro estava fora da verdade do Evangelho. O texto vai dizer que quando Paulo viu que Pedro não andava bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho, ele foi repreendido diante de todos na hora ali por Paulo. Está lá, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vai ler a palavra lá. Seja quem for o homem, com toda a sabedoria que ele tenha, nós temos que estar no Evangelho, não é na sabedoria de homem. E esse pastor da presbiteriana, muito famoso e muito culto, o pastor Augusto Nicodemos, num dos vídeos dele, de pergunta e resposta, um jovem usou esse texto e perguntou a ele: pastor, pode perder salvação? Ele disse: não. Me explique esse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Sabe qual foi a interpretação que ele deu aqui? Para tentar justificar a heresia que ele prega? Heresia. Essa doutrina de não perder salvação, essa doutrina pregada no entendimento dos conceitos, dos valores de Calvino, da doutrina calvinista, que dizem, é heresia. Se você está nela, está se perdendo. Heresia de perdição, faz você negar o Senhor. E quem tem esse entendimento nega Jesus, irmão. Nega. Diretamente não, mas indiretamente, subliminamente, está negando Jesus. O seu entendimento, a confiança, não é em Cristo, é na escolha. Já faz você se perder de Deus. Porque vida com Deus não é sendo ninguém escolhido. Porque Deus, ele chama a todos. É quem crê. Não é por escolha, é por crer. Jesus não ensinou ninguém. Você é escolhido, você é um predestinado. É uma doutrina de demônio essa. O homem, para ser aceito e chegar a Deus, é por crer e não por escolha. Porque Deus não faz acepção, escolhendo um e reprovando o outro. Pedro vai pregar isso. Atos 10, 34. Deus não faz acepção de pessoa, mas aonde tiver qualquer um que tema ele e creia nele, este homem alcança a sua salvação. Não é dada por escolha, é dada pela atitude da fé em Cristo que o homem alcança a salvação. E esse pastor Augusto Nicodemos, ele interpretou esse texto totalmente errado, tirando o que o texto está ensinando. Porque Pedro aqui está advertindo os irmãos que já eram salvos, que estavam eleitos, estavam na predestinação para o céu, porque creram em Jesus. Não porque foram predestinados de antemão, porque a predestinação é para quem crê em Jesus. Está eleito e predestinado por Cristo, não por escolha pessoal. E Pedro vai dizer: irmãos, tenham cuidado, porque se vocês não for prudentes, vocês podem tropeçar. Sabe qual foi a interpretação desse pastor Augusto Nicodemos nesse texto de 2 Pedro 1,10? Não, irmãos, o texto aqui, Pedro não está falando com os salvos. Pedro está falando com outros irmãos. Oxe, o texto está dando aqui o conhecimento de que Pedro está se dirigindo aos irmãos que já estavam salvos, eleitos, advertindo eles para ter cuidado para não tropeçarem. Tropeçar é cair, é perder a direção de Deus. Pedro não está falando com nenhum grupo aqui de irmãos que não era salvo, que não era escolhido. Interpretação maldita, maligna, proposital, herética, mente
influenciada por Satanás, irmão. Epa, não fale do pastor Augusto Nicodemo, não. Ele é um homem muito sábio, eu gosto muito da pregação dele. Para analisar o conteúdo no profundo do que ele prega. Não só ele, mas muitos outros. Para analisar, irmão. Vai observar. Deixa de olhar para o homem, seguir o homem. Vai colocar a tua visão no alvo da fé que é Cristo. Vai colocar a tua vida guiada pela palavra, porque lâmpada é luz para nos guiar na vida com Deus é a palavra. Não é nenhum líder religioso. Então, essa ideia de que salvação não se perde, não procede nas Escrituras. Olha o que Paulo pregou aqui. Pode cair da graça? Quem está na graça? Pode não? Vou mostrar a você que pode. Olha o que Paulo vai aqui advertir aos irmãos da Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, vamos ler até o 4. Estás, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou. A advertência sempre é essa. Esteja firme, persevere, vigie. Para que isso, irmão? Para você não se perder de Deus, irmão. Não vai crendo, não fica crendo no que esses homens estão ensinando, não. Não se deixe ser guiado e levado pelos esses homens, porque estão numa posição dentro da igreja, porque têm sabedoria, porque criam o poder na vida deles. Não, irmão, vai se deixar conduzir pelo único guia da nossa vida de fé, que é Cristo. O único guia da nossa vida de fé em Deus. Por onde devemos ser guiados, dirigidos. É por Cristo, não é por líder de igreja nenhuma. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, isso aqui é Paulo, viu, irmão? Advertindo os irmãos. Eu creio em Cristo e na doutrina de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos. Não é nessas doutrinas de demônios, que esses falsos profetas dizem que é a doutrina de Cristo. Eu creio nisso aqui, ó. Vamos ler o versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixarem circuncidar, sendo obrigado a guardar a lei, separados estão de Cristo, e vós que justifica-se pela lei, da graça tendes caído. Paulo está falando aqui com os irmãos que receberam a fé. Com os irmãos que aceitaram e tiveram entendimento do Evangelho, crendo em Jesus. E dentro daqui, desse contexto, tem alguns pregadores no meio dos irmãos, pregando que tem que guardar isso, tem que praticar isso, tem que fazer aquilo, tirando os irmãos do foco que o Evangelho mostra, que é Cristo, da obra que já foi feita para o homem ser aceito por Deus, que é o sacrifício de Cristo, onde o homem precisa crer para ser salvo. Mas estava alguém aqui ensinando? Não. Se você não fizer isso, não é salvo. Se você não guardar isso, não é salvo. Se você não estiver ali, não é salvo. E Paulo aqui vai dizer, irmãos, cuidado. Se vocês se deixarem levarem por esse entendimento, nessa direção, vocês vão se perder de Cristo e vão cair da graça. Da graça tens caído. E só pode cair quem está de pé. E Paulo está ensinando aqui, para ser prudente, para não cair da graça. Para não anular e não desprezar o sacrifício de Cristo na nossa vida, que foi feito para essa finalidade. Nos eleger e nos predestinar ao céu. Não é eu, escolhido de antemão por Deus, eleito de antemão por Deus, para o céu. A eleição e a predestinação é em Cristo, por Cristo. Quando a gente crê nele, somos eleitos e predestinados ao céu. E temos que valorizar isso, perseverando, para não se perder, porque pode se perder. Olha o que Paulo vai dizer também aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o versículo 1 e o 2, para a gente entender e ser esclarecido sobre o compromisso que eu tenho de valorizar e guardar a salvação que Deus me deu. E eu só posso manter-me nessa salvação se eu permanecer em Cristo. E o diabo, sabendo disso, aí é que ele trabalha
para apostatar, desviar você de Cristo. É assim que ele destrói a nossa comunhão com Deus. Estando nós em Cristo e não vigiando. Não, mas não pode perder salvação. Olha o que Deus vai dizer em relação ao seu povo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Destruído aqui é perder a comunhão com Deus, é sair da comunhão com Deus. Cuidado. Você tem que ser prudente. Conhecer e prosseguir no conhecimento de Cristo. E se manter nesse conhecimento. Olha o que Paulo fala. Para a gente entender, salvação se perde. Se o cristão não for prudente, não vigiar, se perde. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, no qual vocês receberam, no qual vocês permanecem. Presta atenção no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se, condição, se permanecer neste evangelho, tal como eu tenho anunciado. Paulo não está dizendo, vocês já são salvos. Não se preocupe, não perdem salvação. Paulo vai dizer, vocês só serão salvos se permanecer nesse evangelho. De outra forma, se vocês não vigiar e apostatar dele, vocês vão se perder. Salvação se perde. Olha o que Paulo vai advertir a Timóteo. Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Deus já te deu a salvação. Já te mostrou. Tu já entrou no caminho da salvação. Tu já entrou pela porta que dá acesso a Deus. O teu cuidado é se manter na doutrina, na direção de Cristo, para permanecer nessa salvação, porque senão tu se perde dela. É o que a Bíblia ensina, irmão. Eu não estou aqui argumentando com a minha sabedoria teológica. Eu não estou aqui argumentando com minha filosofia, meu entendimento, com o que a doutrina da minha religião, do meu pastor, ensina. Eu estou aqui argumentando, fazendo uma refutação, reprovando essa doutrina de demônios calvinista, que diz que não se perde salvação, com o argumento plausível da palavra. Traga argumento dentro do contexto do evangelho, de que salvação não se perde. Traga um argumento. Mostre textos não isolados, não interpretados pela sua mente corrupta da palavra, corrupta da verdade, separada da verdade. Mas mostre o texto dentro do contexto para você ter base e princípio, justificar essa heresia de perdição, de que salvação não se perde. Se o próprio Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é uma condição para você ser salvo. É perseverar até o fim. Meus amados, nós precisamos se dedicar e buscar o conhecimento de Deus o mais rápido possível, para a gente sair do desvio, voltar ao caminho e ter a nossa mente iluminada, porque muitos estão perdidos de Deus, porque desviaram, apostataram da fé. E só apostata da fé quem um dia esteve na fé. Então, essa doutrina não se sustenta pela palavra de Deus. Quando a gente faz um exame, quando a gente examina a palavra, essa doutrina não vai ter sustentabilidade. Olha o que Pedro vai dizer. Aquele que um dia foi iluminado, recebeu o conhecimento de Cristo, saiu da corrupção e voltou novamente ao pecado. É como diz um provérbio, o cão que foi lavado voltou à lama, o porco voltou à lama, o cão voltou ao comeu o seu vômito. Rapaz, isso está falando de quem já está iluminado, quem já está restaurado à vida, pode voltar de novo a se tornar escravo de Satanás. Olha o que Pedro vai dizer. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 e o 21. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas e viciados,
Olá, Tamiri, chegou ainda não, viu? Ele tá aí na frente. Ah, então tá ok. Eu acho que é esse carro que tá aqui. Ele não desceu, não veio aqui. Aí eu mandei ele subir pelo pé aqui. Tu vai pro pé? Pronto. Pronto, ele tá vindo, vê se vai pra lá. Ok, amigo, pode subir aí no pé que ela tá te aguardando lá. Nada. Então vamos lá, gente. Eu parei aqui para atender aqui a síndica, né, que chegou aqui. Olha o que a palavra diz. Irmão, preste atenção no que Pedro vai advertir aqui os irmãos na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 20 ao 21. Porque alguém diz que não se perde salvação. Quem está salvo tem que vigiar, porque senão perde sim. Eu acho interessante, antes de dar esse texto, escuta aí o que diz a palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo João. No capítulo, eu vou até ler aqui para você. No capítulo não, no versículo, porque a segunda carta não tem capítulo. Olha o que diz o apóstolo João, advertindo os irmãos, na sua segunda carta, no versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Cuidado, irmão. A salvação que Deus te deu de graça, tu pode abandonar e perder. Aquele texto que diz que Esaú desprezou a sua primogenitura e depois chorou para conquistar de novo a bênção que perdeu e não conseguiu. Aquilo nos traz um ensino espiritual da salvação para a gente ser prudente e não se perder da salvação. Então salvação se perde e você que está em Cristo pode se desviar dele. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Bom dia, dona Severina. Olha o que diz, vamos ler. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor for não conhecer a verdade, o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foram dados. Pode o homem desviar ou não? A palavra está aqui ensinando isso, irmão. Aqueles que desviam, o seu estado fica pior do que era. E vem esses teólogos querendo ser sabedoria e autoridade de Deus, ensinando heresias de perdição, que ninguém pode perder salvação, que Deus escolheu e já está salvo e não perde salvação. Perde. Não tem eleição por escolha. A eleição é por Cristo, para quem crê em Cristo e persevera até o fim na fé. Que Deus abençoe a todos vocês, ilumine o entendimento de vocês com a verdade dele, para que vocês sejam livres dessa corrupção, desse evangelho anátema, dessas doutrinas de demônios que obscurecem-nos no conhecimento e corrompem os princípios do evangelho no nosso entendimento, levando-nos a desviar da verdade e se perder. Cuidado. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, pregando um outro evangelho, uma outra doutrina, conceitos que não tem nada a ver com o evangelho, não receba. Isso não tem a Deus. Sai da direção dele. Conheça e prossiga no conhecimento de Cristo. Busque conhecer e se manter no conhecimento de Deus, para não se desviar pela mentira.